A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 22, e versículo de número 1, que vai nos dizer assim: Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Muitas vezes, irmãos, nós passamos por duras e longas perseguições que parecem que não vão findar. Mas eu vim aqui por intermédio desta palavra te dizer que toda prova tem um começo. Toda prova tem um meio e toda prova tem um final. E está chegando o final de algumas provas na sua vida. Declare comigo: eu creio que está chegando o final de algumas provas na minha vida. Eu creio que está chegando o final de algumas provas na minha vida. Davi, ele viveu grandes e duras perseguições. Nós sabemos que a história de Davi é marcada por grandes perseguições e pela perseguição do próprio Saul. Saul, irmão, só deixou Davi em paz porque Saul morreu. Porque Saul desceu a cova. Senão ele não tinha deixado Davi em paz. O Senhor, ele sabe como paralisar cada adversário. Se for preciso, ele lança na cova. Eu vou repetir para você entender. O Senhor sabe como paralisar cada adversário. Se for preciso, ele lança na cova. Ele mesmo, irmãos, tira do nosso caminho. Eu sei que muitas vezes parece que as perseguições elas vão durar até o final da nossa vida, até o fim dos nossos dias. Mas o nosso Deus, ele conhece a nossa estrutura e ele sabe o tempo certo de paralisar, irmãos, as perseguições, porque ele não permite provas além do que possamos suportar. Declare comigo: eu creio que o meu Deus não permite provas além do que eu suporte. Eu creio que o meu Deus não permite provas além do que eu suporte. Aqui estava Davi com um cântico de ações de graça, de agradecimento, porque Deus o havia preservado com vida, porque Deus o havia livrado da fúria, porque Deus o havia livrado daquilo que os adversários dele desejavam contra ele. Deus sabe o que pessoas desejam contra você. Deus sabe o que pessoas desejam contra a sua família. E da mesma forma que Davi estava aqui, irmãos, com seu cântico, agradecendo a Deus, você também vai agradecer, porque o laço vai quebrar. Não importa quem esteja se levantando contra você, querendo ver o seu mal, você é uma escolhida de Deus. Você é uma escolhida de Deus. Davi era ungido do Senhor. Deus o havia escolhido para que ele reinasse sobre Israel. É bem verdade que quando Deus nos escolhe, a oposição vai se levantar. É bem verdade que quando Deus nos escolhe, o inimigo vai tentar nos desmotivar. E tem pessoas que estão passando por essa fase. São tantas perseguições na sua vida que parece que os inimigos têm brotado das pedras. E você diz para Deus: Deus, eu já não aguento mais, Senhor. As perseguições parecem que nunca vão findar. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: eu te trouxe aqui, minha filha, para te garantir que as perseguições vão findar. Eu te trouxe aqui, meu filho, para te garantir que as perseguições não são eternas. Declare comigo: eu creio que está chegando o tempo de Deus findar perseguições no meu caminho. Eu creio que está chegando o tempo de Deus findar perseguições no meu caminho. Deus permite perseguições, irmãos, para nos dar maturidade, para aperfeiçoar a nossa fé, para trabalhar em nós, decandaramanchurabaia. Mas depois o próprio Deus, ele nos aprova. Depois o próprio Deus se encarrega de tirar inimigos, adversários do nosso caminho. Foi exatamente isso que Deus fez aqui na história de Davi. Deus limpou o caminho de Davi. Declare comigo: eu creio que Deus vai limpar o meu caminho como ele limpou o caminho de Davi. Eu creio que Deus vai limpar o meu caminho como ele limpou o caminho de Davi. Irmãos, muitos inimigos queriam ver Davi morto. Tem muitas pessoas que querem ver você morto, o seu casamento destruído, a sua vida financeira, a sua saúde, o seu ministério. Tem muita gente que quer ver aquilo que te pertence destruído. Mas por intermédio desta palavra, Deus, ele disse para você: não vai ter destruição. Por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: eu alegrarei o seu coração, porque eu não vou deixar que os planos dos adversários tenham êxito contra ti, mas os meus planos, diz o Senhor, são os que acontecerão na sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu na história de Davi. Os planos de Deus prevaleceram. E assim Deus está falando com homens e com mulheres que estão me ouvindo agora: os meus planos prevalecerão. Declare comigo: eu creio que os planos de Deus vão prevalecer na minha história.
Eu creio que os planos de Deus vão prevalecer na minha história. No versículo 18 vai nos dizer assim, ó: livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. O próprio Davi, ele enfatiza isso, que Deus livrou a ele do forte inimigo. Você sabe que tem inimigos que te cercam, que se Deus não fosse na sua vida, eles conseguiriam te destruir. Davi mesmo deixa claro aqui, os inimigos eram fortes. Os adversários não eram poucos. Eles aborreciam a Davi. Eram mais poderosos do que ele. Talvez você está olhando para a sua história e dizendo: Senhor, os inimigos são mais poderosos do que eu. Mas o Senhor está dizendo: maior é quem está com você. Maior é aquele que te escolheu e ele resolveu te livrar. Ele resolveu te poupar, te guardar, te proteger. Podem até armar ciladas no meio do caminho, porque é bem verdade, irmãos, que os escolhidos de Deus, eles passarão por oposição. Porque as trevas, elas não vão compactuar com a luz. Ou seja, as trevas serão adversárias da luz. Muitas vezes tem gente que se declara, se intitula inimigos dos filhos de Deus, e não é por causa de você. Ah, Senhor, por que tantos inimigos vêm contra mim? Deus está dizendo: é por causa da luz que habita em você. Porque, irmãos, os filhos de Deus, os escolhidos do Senhor, eles não vão ser queridos em todos os lugares, eles não vão ser abraçados, eles não vão ser amados por todos. Você vê que o próprio Jesus passou por isso, filho de Deus. Mas ele não foi bem recebido em todo lugar, ele não foi abraçado, ele não foi amado por todo mundo. Aqui também aconteceu com Davi, ó. Muitos inimigos se levantaram, eles eram fortes, eles eram numerosos, queriam ver Davi na cova, mas o que prevaleceu foi a vontade de Deus. Glória a Deus, irmãos, que o que prevalece na nossa história é a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Declare comigo: o que prevalece na minha história é a vontade de Deus. O que prevalece na minha história é a vontade de Deus. Os planos de Deus é que vão acontecer na sua vida. Aquilo que Deus designou para você. O Senhor está tirando pessoas aqui, irmãos, de opressões. Que os adversários têm levantado contra ti no meio do caminho, você está se sentindo sufocada. Às vezes a perseguição é tão grande que a gente se sente sufocada. Que tem pessoas, irmãos, que parecem que vão sucumbir, que estão me ouvindo agora. Diante de tanta perseguição, você disse: Deus, eu não aguento mais. E o Senhor está dizendo no versículo 20: trouxe-me para um lugar espaçoso. Da mesma forma que Deus colocou Davi em um lugar espaçoso, Deus está te colocando em um lugar espaçoso. Ele está te livrando porque Ele tem se agradado de você. Irmãos, a melhor coisa que existe é Deus se agradar de nós. O mundo pode nos virar as costas. As pessoas podem nos odiar, mas se Deus se agradou de nós, é o importante para nós. E Deus, Ele tem se agradado de você como Ele se agradou de Davi. Como Ele esteve com Davi, Ele está com você. Davi, irmãos, ele não tinha êxito de si mesmo. Não era porque ele era um bom guerreiro que ele vencia as batalhas, não. Davi era um homem que colocava Deus em primeiro lugar. Ele não tomava glória para si. E eu estou conversando com pessoas que você é assim. Você diz: ó, se eu venci foi Deus. Se a porta se abriu foi Deus. Se a cura chegou foi Deus. Se o livramento aconteceu foi Deus. Você sempre faz questão de colocar Deus em primeiro lugar e Deus honrar isso. Davi, ele fazia isso, irmãos. Ele sabia que somente com Deus ele conseguiria vencer. Versículo 30. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. Ou seja, com Deus ele conseguia vencer. Com Deus ele tinha uma força, rabaiacandarasto, inexplicável. Sabe qual é a fonte da sua força? É Deus. É por isso que você está de pé e tem gente que não entende como é que ela está de pé ainda. Como é que ele está de pé ainda? Irmãos, foram tantas oposições para que Davi viesse a sucumbir. Só você e Deus sabe. Quantas oposições te cercaram para você sucumbir? Quantas oposições vieram para você ser destruída? Para você ser destruída, mas olha você aqui, o laço quebrou. Porque Deus tem sido sua força. Deus tem sido seu refúgio. Deus tem sido seu amigo. Deus tem sido seu auxílio. E é por isso que você está de pé. Ah, irmã, tem gente que realmente não entende por que é que eu estou de pé. Não entende mesmo. Porque a sua força não vem de você mesma. A sua força vem do Senhor. Declare comigo: a minha força vem do meu Deus.
A minha força vem do meu Deus. O nosso Deus, ele é tão poderoso, irmãos. Ele é tão perfeito que ele traz livramento para os seus filhos. Ele fecha a cova, ele desfaz os laços. Ele desfaz até mesmo aquilo que a gente não contempla, porque tem livramentos que são vistos e livramentos não vistos. Davi, ele passou pelos dois, livramentos vistos e não vistos. E tem gente aqui que bem sabe do que Deus está falando. Tem coisas que você não vê. Mas Deus, ele contempla e traz o livramento. Ele contempla e desfaz os laços preparados contra ti. Você crê que da mesma forma que Davi cantou, você vai cantar, agradecendo a Deus pela fidelidade dele? Irmã, eu creio que Deus, ele tem sido fiel na minha história. Pois é, declare comigo, meu Deus tem sido fiel na minha história, é por isso que eu estou de pé. O meu Deus tem sido fiel na minha história, é por isso que eu estou de pé. Tem muita gente que confia, irmãos, na força do próprio braço. Davi poderia aqui confiar no seu exército. Davi tinha um exército forte, um exército numeroso, que Deus havia entregue para ele, mas Davi fazia questão de enfatizar que a força dele não vinha do exército, não vinha do Senhor. Que possamos entender que a nossa força não vem de nós mesmos, não. Não é de nós, não é da nossa força, não é do nosso próprio braço, mas é de Deus. Foi Deus quem resolveu nos dar vitória. Saul, ele cercava Davi de todos os lados. Ele tentava destruir Davi. Foram muitas armadilhas para tentar pegar Davi de surpresa. Quantas armadilhas vieram para tentar pegar você de surpresa? Quantas armadilhas elas foram levantadas para destruir o propósito de Deus na sua vida? Para destruir a sua história. Tem coisas que você nem via, mas Deus via e desfazia. Era assim que acontecia com Davi. Tinha coisas que Davi não conseguia se livrar, ele mesmo não, mas Deus o livrava. Deus o protegia, Deus o escondia. E eu vejo Deus escondendo pessoas aqui, Deus protegendo, Deus guardando. E Deus dizendo, vai ter paz, minha filha, calma. Vai ter paz, meu filho, calma. Eu vou paralisar os teus adversários. A Bíblia, ela é enfática aqui, ela detalha ao nos mostrar que Deus livrou a Davi de todos os seus inimigos, não foi de alguns dos seus inimigos. Deus tem poder para paralisar os nossos adversários de maneira completa. Quando chega o tempo de Deus paralisar, ele paralisa. Tem um tempo, como eu falei, que a gente aprende. Davi, ele foi moldado. Davi, ele passou por um processo de maturidade. Ele foi realmente, irmãos, amadurecido por Deus. Forjado, trabalhado por Deus. E Deus permitiu cada perseguição para que Davi, ele tivesse estrutura para viver o que Deus tinha para ele. Às vezes, você pensa que a perseguição é um castigo. Ai, irmã, Deus está me castigando com essa perseguição. E Deus está dizendo, não, minha filha. E Deus está dizendo, não, meu filho, não é um castigo, é uma preparação. Eu estou te castigando quando eu quero, eu uso até os teus adversários para trabalhar na sua vida. Quando eu quero, eu uso até a perseguição, eu uso até aquilo que é contrário. Para mostrar que foi eu quem tinha escolhido. Davi era uma escolha de Deus. E na história dele, o que eu acho interessante é que ele não morreu pelas mãos de ninguém, humanamente falando. Ninguém conseguiu matar Davi à espada, por mais que muitos adversários tivessem sede no sangue de Davi, na vida de Davi, ninguém conseguiu tocar nele, irmãos. Davi, ele morreu enfermo, pelo que se entende de hipotermia. Davi, ele não morreu, irmãos, pela espada de ninguém, porque Deus o preservou. Deus o poupou. Tem gente que quer tocar em você a todo custo, mas Deus está dizendo, eu estou te preservando como preservei Davi. Eu estou te poupando como eu poupei a Davi. Eu estou te escondendo quando for necessário, como eu escondi a Davi. Tinha momentos que Deus tinha que esconder Davi, para que ninguém tocasse nele. Tem momentos que você bem sabe que Deus tem que te esconder, para que ninguém te toque, mas o Senhor está dizendo, ninguém vai te tocar. Mas o Senhor está dizendo, eu, o Senhor, resolvi te guardar, te proteger, e o livramento é meu para a tua vida. Eu estou te livrando. Eu estou fechando a cova. Eu estou desfazendo os laços contra você. Aqui estava Davi agradecendo e engrandecendo ao Senhor. Você vai agradecer. Você vai engrandecer ao Senhor, porque Deus vai te dar paz por todos os lados. Você vai olhar para alguns inimigos e você vai dizer assim, verdadeiramente Deus é Deus. Porque eu achei que esse inimigo nunca seria paralisado. Eu achei que essa afronta nunca cessaria. Eu sei, irmãos, que tem afrontas que parecem que são eternas. Parece que pro resto da vida a gente vai precisar lidar com elas. Mas eu vim aqui te dizer que Deus está paralisando esse tipo de afronta no seu caminho. Eu vim aqui te dizer que chegou o tempo de Deus na sua história, de Deus trazer paz para você.
de Deus trazer paz para a sua história, descanso. Era o que Davi precisava. E é o que algumas pessoas aqui precisam, descanso. Irmã, eu não aguento mais perseguições. Deus está falando comigo de maneira tremenda porque eu não aguento mais lutas. Declare comigo, eu sei que Deus está falando comigo porque eu estou sendo perseguida. Eu sei que Deus está falando comigo porque eu estou sendo perseguido. Só quem está sendo perseguido é perseguido aqui sabe do que Deus está falando. Só quem realmente passa por lutas, por levantes, sabe do que Deus está falando, por rejeições. Mas o Senhor está contigo para te livrar. O Senhor está contigo e Ele te garante a vitória. E a vitória será completa. Saul morreu, os inimigos de Davi foram todos paralisados. Eu não sei o que Deus vai precisar fazer para paralisar os seus inimigos. Mas eu venho aqui por intermédio dessa palavra para te dizer, descansa, Deus cuidou de Davi. Deus paralisou os inimigos dele e ele estava aqui glorificando e exaltando ao Senhor. Deus não deixou nenhum inimigo tocar em Davi. Assim te diz o Senhor, nenhum inimigo vai tocar em você. Nenhum inimigo vai ter êxito contra ti, mesmo que tenham vontade e desejo, mesmo que tramem, arquitetem, planejem o mal contra ti. O Senhor diz para você, não prosperará porque eu resolvi te livrar. Declare comigo, eu creio que Deus está me livrando de todo o mal armado contra mim. Eu creio que Deus está me livrando de todo o mal armado contra mim. Podem até armar, arquitetar, planejar. Eles serão frustrados, porque quem dá a última palavra na sua história é o nosso Deus. Como Davi estava agradecendo e engrandecendo ao Senhor aqui, você vai agradecer. Você vai engrandecer ao Senhor, porque Deus está te dando vitória. E Ele não permite que os teus inimigos te toquem. Grande é o livramento de Deus para você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra, pelo teu livramento que já foi reservado para a nossa vida. O Senhor é Deus de livramento de maneira completa. O teu nome é glorificado na nossa história. Eu já profetizo, meu Pai, que já aconteceram os livramentos, que realmente o inimigo perdeu as forças, que o laço quebrou e nós escapamos. Quantas artimanhas o inimigo tenta fazer, meu Pai, para nos paralisar, tenta colocar no nosso caminho para nos destruir, mas todos aqueles que se levantaram contra nós ficarão frustrados, pois da mesma forma que o Senhor não deixou nenhum inimigo tocar em Davi, eu creio que o Senhor não vai deixar nenhum inimigo tocar na nossa vida. Eu creio no grande livramento que já foi Ramanturai de Candarás, Turiandorabacandarai reservado. Pai, eu creio que o laço se quebrou agora e nós escapamos. Tudo que foi feito, arquitetado, planejado, seja no físico, no espiritual, o Senhor está quebrando todo o mal contra nós. E eu creio que o Senhor já nos garantiu vitória e que o teu nome é glorificado na nossa vida e que nós vamos agradecer e engrandecer o teu nome como Davi fez aqui, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço. Eu te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Você vai agradecer ao Senhor. Você vai engrandecer a Ele, pois grande
será o livramento de Deus na sua vida. Nenhum dos planos dos adversários vão ter êxito contra você, assim como Deus deu paz a Davi, o livrou de todos os adversários que o cercavam. Deus também vai trazer paz para você e vai te livrar de todos os inimigos que tem te cercado. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.